Está começando mais um Talk da Louca e a convidada de hoje é ela, Ana Godoy. Amiga, prazer ter você aqui, viu? Eu tô muito feliz, de verdade. Oi, Rê, muito obrigada pelo convite, é uma honra pra mim, que alegria estar aqui com você e que alegria poder estar aqui, podendo contar um pouquinho da minha história, fazer essa troca que é tão legal, tão bacana. Eu tenho acompanhado todos os programas, tenho amado acompanhar, assistir e tô até nervosa de estar aqui hoje, gente, pelo amor de Deus, né? Olha, me fala, 13 anos, certo? Certo. Mais de 3 mil festas. Certo. E você, por exemplo, mora em Minas Gerais. Sim. Mas você vai para vários estados. O que é isso? Eu moro em Minas, no Triângulo Mineiro. A nossa base é lá, a nossa empresa é lá. Mas nós fomos crescendo ali na região, mais ou menos num raio de 500 quilômetros. Então, como a minha cidade fica numa região que faz divisa com os estados de Minas e de São Paulo e Goiás, então a gente acaba fazendo ali também esses estados, ali as cidades mais próximas. E eu falo que nós não temos fronteira. Onde chamar para produzir um evento, nós vamos. Olha, me explica, você é contadora. Sou certo? Contadora nesse mundo. Formada. E me conta assim, contadora para festas, como foi isso? Dois extremos, né? Eu acho que a minha extremos. cabeça deve dar um estudo de caso. Como assim? Bom, eu venho de família de festeiros, a minha mãe tinha floricultura, fazia festa, então eu cresci nesse meio. Por crescer nesse meio, eu pensei, eu quero trabalhar com uma coisa que não tenha nada a ver com isso, porque eu vi aquela correria, aquele estresse, então eu busquei um lado completamente oposto. Fiz faculdade, só que ao contrário do que muita gente pensa, contábeis não é um curso de exatas, é um curso de humanas. Nossa, jura? Porque a contabilidade É muito matemática, né? Eu acho. Não, é interpretação. Muito mais do que matemática é interpretar. Então a gente aprende a interpretar os eventos de uma empresa, de uma corporação. Então o custo é um evento, uma receita, um faturamento é um evento. Quando chega na matemática, já percorreu um caminho interpretativo. E eu acho que isso conecta um pouco com a arte, é meio louco, mas tem que ter um pouco de intuição, dessa capacidade, assim, e talvez por isso que eu consiga fazer com que esses dois universos coabitem em mim. Mas enfim, eu fui acho que também buscando um outro extremo, que eu via tudo que a minha mãe passava com festa, todas as dificuldades, e eu fui para o mundo corporativo. Trabalhei 12 anos nesse universo, até que um dia eu resolvi empreender, montar um negócio que fosse meu, e quando eu percebi, eu estava voltando para o mercado novamente. Mas você acha que isso é ligado por causa das crianças? Sim, totalmente. Porque quando eu tive o meu segundo filho, a minha primeira filha, a Giovana, estava com 7 anos. Ela vai fazer 18? Ela vai fazer 18 esse mês. Tá contando os dias. E o Leonardo nasceu. Quando o Léo nasceu, eu olhava para Giovana, a minha avó também, coincidiu da minha avó ficar doente no mesmo período que o Léo nasceu. E aí nós recebíamos muitas visitas, eu fiquei ali com a minha mãe cuidando de mim e da minha avó. E eu olhava para as pessoas e falava, gente, que hora que eu esqueci que existia esse tanto de gente na família. E eu olhava para o meu filho, assim, olhava para a Giovana, falava, a Giovana tá mocinha, e parece que eu dormi, quando eu acordei ela cresceu e eu não percebi. Então eu entrei em pânico, assim, me deu um choque de realidade, que eu não estava acompanhando a Giovana crescer. A sensação que eu tinha é que realmente eu estava adormecida. E eu decidi, então, romper com esse mundo corporativo e empreender em algo que fosse meu, que fosse do meu coração. E as circunstâncias foram me levando a voltar para o mercado de festas. Eu só não imaginava que ia tomar a proporção que tomou. A primeira Sim. festa foi alguma festa deles? Não, a primeira festa foi uma amiga de infância que se casou e me pediu para fazer a igreja dela. Na verdade, faltava uma semana para eu dar à luz. Eu não imaginava que voltaria para o mercado. Eu fiz uma coisa assim, por amor, por amizade, só que isso começou a atrair outras, porque aí gerou um burburinho na região. Nossa, vocês vão voltar? Vocês estão voltando? Porque as pessoas já relacionavam com o fato da minha mãe trabalhar, eu ajudava também às vezes. E aí comecei a sofrer um assédio assim para fazer. E não imaginava entrar para o mercado infantil nunca.
Aí uma outra amiga de infância também, que a gente tem vários amigos de infância no interior, né, gente? E aí outra amiga de infância me pediu para fazer do filho dela e quando eu vi começou a chover de pedido e a demanda começou a tomar conta, me engoli, pedi demissão. Quando o Léo fez 1 aninho, eu entrei literalmente para o mercado de festas, assim, oficialmente, né? Mas eu já vinha trabalhando antes dessa forma, até que não teve mais como conciliar e eu entrei de cabeça. E pelo fato de você ser contadora, é muito bom para você também, para o mercado de festa, para você na sua atuação como festeira, né? Sim. Porque eu vejo que a dificuldade de hoje, do decorador, é não saber precificar. Sim. Tem muita dificuldade, né? Tem. E tu já tira de letra. Sim, mais ou menos. Ah. É outro rótulo que eu quero quebrar aqui. Quando eu fiz essa migração, eu saí de um ambiente que eu usava camisa, roupa séria, o tempo todo. E eu fiquei tão cansada, eu estava tão esgotada, que eu falava assim, eu não quero nunca mais usar uma camisa na vida. Então eu doei todas as minhas camisas e durante muitos anos, eu fui usar camisa de novo agora, nas nossas palestras, que eu resgatei isso. E aí eu parti para um lado completamente oposto, que é o lado da criação, de deixar a imaginação fluir, sustentar a criatividade. E eu não queria saber de números. Aí eu busquei o outro extremo. Então eu não fui tão cuidadosa com a minha empresa, eu não apliquei tudo que eu sabia na minha empresa, eu fui no oba-oba, eu fui no embalo, como muitos dos nossos colegas fazem. Começam a decorar porque fez o aniversário do filho, quando vê virou uma profissão. Entram quando vê já estão lá no mercado. O nosso mercado não é um mercado que as pessoas se preparam para empreender, para investir. Eu tenho um capital, eu quero investir, eu vou estudar o mercado, vou fazer uma pesquisa de mercado. Onde é que eu vou empreender? Vou empreender nesse setor. Eu entendo desse setor? Entendo. Então, vou procurar me aperfeiçoar para entender mais. Não, eu não entendo desse setor, então eu vou estudar o setor. Geralmente, quem vai abrir um negócio, empreender, começa por aí. O nosso mercado não é assim. As pessoas começam muito por amor, por feeling. Aí vê uma festa bonita na internet, acho que eu consigo copiar, fazer igual. E aí vai. E vai comprando coisa também, e vai comprando a cerveja, e vai indo. Sem saber para onde está indo. Então, assim, tem um número que eu nunca perdi de vista, porque eu trabalho muito... Na verdade, eu fiz contabilidade, mas eu nunca trabalhei como contadora. Eu me especializei em finanças, gestão empresarial e controladoria. Então, eu sempre trabalhei com controladoria. A contabilidade, ela registra os fatos que já aconteceram. A controladoria, ela cria os fatos futuros. Então, por exemplo, eu crio o ano de 2025. O que eu tenho de expectativa para gerar de faturamento? Para eu gerar esse faturamento aqui, o que eu vou ter de custo e de despesa? Para eu gerar esse resultado. E aí, ao longo do ano, ao longo dos meses, eu vou ajustando a vela, entendendo o que saiu do planejado, o que ficou dentro, onde eu preciso ajustar. E isso a controladoria, ela trabalha com previsibilidade, ela cria o futuro, o contrário da contabilidade que só registra o passado. Então, tem um número que eu nunca perdi de vista, que é um indicador que é assim. Como a gente recebe antecipado, o que eu tenho para receber cobre o que eu tenho para entregar de festa? Então eu tenho lá 400 mil para entregar de festa, mas eu tenho 600 mil para receber num determinado período. Opa, então tá tudo bem. Então esse número eu nunca perdi de vista. Então não quebrei, não fali, não saí do mercado, porque esse número esteve sempre lá. Agora, controle rigoroso de entrada, saída, registro de despesas, durante muitos anos eu não fiz. Eu não queria fazer gestão do meu negócio, eu queria decorar. Eu fiquei tão envolvida, tão apaixonada por esse universo que é tão lindo, tão gostoso. Estávamos falando ainda há pouco, né? Traz tantos desafios, mas ao mesmo tempo a adrenalina de realizar o sonho, de ver a mãe feliz, a criança feliz, a mãe chorando de emoção, isso paga tudo. Então a gente vive muito de salário emocional e a gente vive muito de métricas de vaidade também com as redes sociais. Então eu fui totalmente tomada por isso e não queria olhar para os números. Mas agora você dá aula sobre isso. Então eu percebi que um dia, eu sentada em casa, meu marido olhou para mim e falou assim: o que aconteceu com a Ana que eu me casei? Não foi com a Ana Paula que eu me casei.
Falei, como assim? Ele falou, você era inteligente, você era argumentativa. Meu Deus, matou. Ele falou, você era... Agora você vai conversar com mãe, você fala assim, lacinho, não sei o quê, não sei o quê. Que isso? Aí eu falei, eu olhei pra ele assim, aí ele falou, outra coisa, você só quer decorar? Você esqueceu que você tem uma empresa, que você tem que fazer gestão? Você, porque... Assim, eu trabalhei em várias empresas grandes, de grande porte. Em uma delas, eu cheguei a gerar uma economia de 4 a 5 milhões por mês, só com um projeto que nós implementamos, para os outros. Mas eu não via resultado, não sobrava dinheiro, eu mal dava conta de pagar fornecedor, era recebendo, pagando. A entrega sempre impecável, sempre perfeita, mas nos bastidores aquela correria, recebe, paga, não sobrava, eu não via o dinheiro sobrando, eu não constituía patrimônio, eu falava, gente, tem alguma coisa errada. E aí ele falou pra mim, o que está errado é que você esqueceu que você é uma gestora e você resolveu só decorar. Você só faz curso de flor, de balão, de decoração, de estrutura, você já sabe isso assim... Ok se atualizar todo ano no Tendências, né? Uhum. Mas não precisa fazer curso só disso o tempo todo. Cadê a gestão do seu negócio? Aí você viu que faltava no mercado isso. Aí eu acho que eu assentei, eu encontrei o equilíbrio, olhei e pensei, gente, se aconteceu comigo, que tem um nível de consciência, que tem o conhecimento técnico, como que eu vou julgar como que eu vou julgar o meu colega, os meus colegas, porque acontece o tempo todo no mercado de festas. Só que é um mercado tão promissor e tão cheio de oportunidades que a gente tem dificuldade, recupera. Tem dificuldade, se recupera. E a gente vai vivendo no giro e vai vivendo naquela... Recebe aqui, gasta aqui, aí recebe aqui, paga ali. E aí a gente não percebe. Só que a gente não, assim, vou me colocar com eles, porque agora eu já trouxe, recobrei minha consciência e tenho trabalhado diferente. Mas a gente não percebe. Por exemplo, às vezes, muitos de nós, né, vamos para a feira. Aí a gente vê lá uma novidade na feira, eu vou investir nesse suplá. Mas o que eu percebo é que ninguém investe com segurança. Ninguém não, né? Claro que tem as exceções. Mas, no geral... Eu vou comprar suplá, vou comprar mobiliário, vou investir nisso. Nossa, mas será que eu vou dar conta de pagar? Será que é o momento? Será que vai fazer falta? Porque eu tenho isso para entregar. Então a gente percebe que não existe um planejamento de investimento, um cálculo de retorno. Quanto tempo esse investimento vai... Quantas vezes eu vou usar essa peça para ela me dar o retorno? Às vezes até pensa, a pessoa pensa assim... Isso tudo tem que ser calculado? Exatamente, tem que ser calculado. Às vezes, quando ele é calculado de forma incompleta, de forma equivocada. Se eu compro esse vaso por R$10 e eu penso, cada vez que eu usar esse vaso, eu vou cobrar R$3 da locação. Então, na quarta vez que eu usar esse vaso, ele já está me dando retorno. Mas não é assim. Porque quando eu compro esse vaso, ele não carrega só o custo dele. Ele carrega o frete que eu paguei, o lugar que ele ocupa para ser guardado. Quem vai limpar, se vai precisar de manutenção, se vai precisar de reposição. Se é um vaso muito de designer, uma coisa muito marcante, que existe uma depreciação visual da peça. Então tem peça que se eu usar 2, 3 vezes, principalmente em cidades menores, interior, como é o meu caso, se eu usar 2, 3 vezes, às vezes eu nem paguei a peça ainda, aí vai para rede social. Aí, se não for para rede social, o cliente fala, mas não postou minha festa. Aí vai para rede social e fala, mas de novo essa peça? A Ana só sabe usar essa peça agora. E eu tô lá tentando fazer a peça se pagar. Só que na hora de fazer a conta, o que o decorador pensa? Só no custo que ele pagou limpinho pela peça. Ele não consegue, às vezes, visualizar todos os demais custos que estão embutidos, que estão em volta da peça, esses custos que ela carrega. Aí o pior disso, ele vai para o mercado trabalhar, ele precifica errado, aí ele joga o mercado para baixo, aí quando chega um profissional que entende um pouquinho melhor e vai precificar corretamente, ele fica taxado como careiro, sem noção, absurdo, cobra caro. Por quê? Porque o mercado está mal acostumado. Esse decorador que não entende de gestão, ele vai quebrar, talvez ninguém perceba, mas ele vai quebrar e vai voltar.
Ou ele vai quebrar e vai ficar quebrado. Quebrado. Ele vai sair do mercado com muitas... Sim. Que acontece muito. O problema é que como ele está fazendo barato, ele vai ganhando no giro. Mas o nosso produto, o nosso serviço, não dá para ganhar no giro. É arte, é exaustivo também, depende de mão de obra 100%, não tem como automatizar nada, não é sustentável. Então ele vai quebrar. Só que até ele quebrar, ele vai arrastar uma multidão com ele vai quebrar todo mundo até chegar a vez dele quebrar. Meu Deus do céu, isso assim, é triste, né? É triste, é triste. Agora, você que faz as suas próprias finanças? Eu que faço, eu amo fazer, eu amo. E engraçado, quando eu trabalhava no corporativo, o meu chefe falava que eu passava batom nas minhas planilhas. Por quê? Porque eu decorava as minhas planilhas. Ai, que bonitinha. Ele falava, Aninha, só você no universo que passa batom em planilha. Eu nunca vi isso. Acho que é porque eu já existi os dois mundos ali, né? Hoje eles me veem e eles falam, ei, Aninha, tá vendo? Por isso que você passava batom na planilha. Deixa eu fazer uma pergunta. Você que já é na parte financeira, assim, como você faz para planejar o teu futuro? Bom, primeiro, não tem como pensar no futuro sem conhecer o passado. Então, a primeira coisa é conhecer o passado. Para conhecer o passado, tem duas formas. Você conhece intuitivamente da sua memória, mas não dá para confiar em memória de decorador, porque a cabeça fica tudo ruim de todo mundo. Mas ok, tá, é uma fonte. A outra fonte é você ter os registros. Então, quanto eu faturei o ano passado? Quanto eu gastei? Quanto eu investi? Quanto eu tive de custo fixo? Quanto eu tive de custo variável? E isso vai formando um quebra-cabeças que eu vou entendendo através de uma ferramenta que se baseia na DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, eu vou entendendo qual é o meu modelo de negócio. E qual é o resultado que esse modelo gera? Que hoje em dia fala-se muito em ROI, né, no digital, que nada mais é do que o retorno sobre o investimento. Se eu tivesse um capital parado, que é o meu capital que eu uso para bancar a festa, esse negócio, parado no banco, e eu tivesse dormindo, pescando, fazendo qualquer outra coisa, num rendimento lá, será que ele não renderia mais do que eu estou fazendo com festa? Às vezes eu fecho o ano com prejuízo. Então, essas informações, elas vão formando esse esqueleto e aí eu sei o que eu consigo gerar de resultado. Diante disso, eu vou projetar o futuro. Então, para faturar X, eu vou gastar Y e vai sobrar Z. Agora, esse gastar no nosso meio que é um pouco mais complexo. Por quê? Eu tenho os custos fixos que muitas vezes não são reconhecidos, as pessoas esquecem deles. E nos custos variáveis, cada festa traz uma margem diferente. Como que às vezes eu vou saber? Custo fixo, vamos lá, água, locação, energia, o Prolabore, que é a retirada, né, do variável, daí vai flores, bolo, balão. Isso, exatamente. Então, com isso eu vou criando, vou projetando ali. Quando eu tenho o hábito de precificar, eu tenho um procedimento padrão para precificar, eu não vou precificar segundo a cara do cliente, né? Esse é rico, eu vou cobrar mais caro, esse não é o... Não, quando você tem uma política clara, definida e um padrão para precificar, eu sei, por exemplo, que se eu cobrar 10 mil numa festa, 20 mil é o que vai sobrar. E 80 mil é o que eu vou gastar, por exemplo. Se você cobrar 100 mil na festa. Se eu cobrar 100 mil na festa, vamos supor que eu tenha isso como critério. Certo. Olha só, então vamos lá, 100 mil a festa. Para eu entregar essa festa para o cliente, eu vou gastar 60. Para diluir, para ajudar no meu custo fixo, eu tenho uma margem de 30%, que é aquilo que eu tiro de cada contrato para ajudar a cobrir esse custo fixo. O local que eu atendo, essa estrutura, às vezes tem um aluguel, quando não tem, poderia estar sendo locado para outro fim, então eu tenho que considerar o aluguel. IPTU, material de limpeza. O decorador que mora na sua casa e trabalha da casa, ele também tem que colocar o custo da moradia? Tem. Porque se ele quer crescer, ele tem que começar certo desde pequeno. Se ele cresce desordenado, a chance dele ser uma empresa desorganizada no futuro é muito grande. E porque, eu uso um quartinho lá que eu não estava sendo usado para nada, por exemplo. Mas ele poderia ser usado para alguma coisa. Você não trabalha sem um espaço físico para trabalhar.
Você é matéria, você precisa existir em algum lugar. Esse lugar, ele carrega o custo operacional do seu negócio. Quando você não coloca, não atribui esse custo, você vai para o mercado fazendo festa de graça. O dia que você crescer e precisar alugar uma casa, precisar alugar um ateliê, um espaço, um depósito, e a hora que você for embutir esse valor no orçamento, o cliente vai assustar. Falar, uai, que isso? Virou estrela? O que aconteceu? Nossa, você viu? Ela tá sem noção agora. Mesmo também, por exemplo, a energia, todo mundo da casa usando, você vai separar A internet. Mas como faz esse cálculo para saber quanto eu vou separar para mim? Sim. Quanto você gastava em média antes de você usar para festa? Por exemplo, de telefone, de internet, e quanto você passou... A internet acho que é o principal, assim, que dá para usar esse critério. Quanto eu passei a gastar? Eu passei a gastar... a minha energia subiu tanto, em média. A minha internet subiu tanto. Tudo é dado histórico. Então, por mais que eu tenha uma atividade muito simples, que seja eu presa, só eu tenho que ter um caderninho de entradas e saídas, porque não se cria, não se constrói nenhum tipo de controle sem registro. O registro é a base, é a fundamentação de qualquer controle. Agora, aí o aluguel tanto faz se eu estou usando a minha casa para atender ou não, o aluguel é o mesmo, concorda? Se eu pago o aluguel da casa que eu moro. Tanto faz se eu estou usando lá para atender o cliente ou não, o valor do aluguel não vai mudar. E aí, como que eu faço para atribuir? Eu acho que deve pegar uma porcentagem. Sim. Se eu fosse alugar uma sala parecida com essa sala que eu uso aqui na minha casa, quanto eu pagaria no mercado? Que é um critério interessante também para precificar acervo próprio. Porque o vaso é meu, eu não preciso colocar o valor nele. Eu só vou colocar o valor do vaso se eu tiver que alugar. Então eu vou botar o meu lá para alugar e vou ficar em casa ganhando dinheiro. Para que eu vou montar a festa? E você bota até na tua peça. Na minha peça. Porque se no dia da montagem... Eu fechei o contrato... Tem que ter manutenção, tem que fazer... E assim, eu fechei o contrato hoje com o cliente. Eu tenho a peça. Daqui 6 meses, quando eu for entregar a festa dele, será que eu ainda vou ter a peça? E se ela tiver quebrada? E se ela não existir mais? Eu não tenho que ir no mercado alugar? E se eu não tivesse a peça? Eu tenho certeza que eu já paguei essa peça, ela já está dando lucro. Uma hora eu vou precisar repor. Eu dou manutenção, ela ocupa um espaço para ser guardado, então não tem por que eu deixar de precificar. Ok, é meu, eu posso atribuir um valor menor, mas eu preciso atribuir, porque um dia eu vou precisar repor essa peça e se eu não estiver cobrando por isso, eu não vou conseguir. Aí sabe o que acontece? Acontece que quando é igual uma doença, é igual ao corpo humano. Quando vem uma doença, a gente não sabe o que eu comi estragado. Que noite que eu dormi mal que trouxe essa doença? Qual dia que eu não... Que tipo de atividade física que eu não fiz que poderia ter evitado? Não tem como a gente saber. É parecido, é semelhante. Qual é a consequência? Vence um boleto, eu não tenho dinheiro para pagar. Vence o aluguel, eu não tenho dinheiro para pagar. Eu preciso contratar mais uma pessoa porque eu estou sobrecarregada, morrendo, mas eu não tenho dinheiro para contratar. Ou então eu fiz 3, 5 festas naquele final de semana, entreguei todas com louvor, com perfeição. Não sobrou nada. Mas eu não tenho dinheiro para pedir uma pizza quando eu chego em casa. Você tá trabalhando, tá pagando pra trabalhando. E aí no outro dia vai cair um cheque lá, não tenho dinheiro para cobrir. Esse é o sintoma. A gente não consegue perceber quando o fato gerador acontece. A gente só percebe quando a consequência chega. É verdade isso. E agora, gente, vamos pro nosso quadro Festa Top e Festa Flop. Como funciona o quadro, hein? Festa Top é aquela festa top, linda, que ficou... Pode ser que nem seja mais bonita, mas que teve uma emoção. Ou também pode ser a mais bonita. E Festa Flop é aquela festa... Ou que deu alguma coisa ruim, ou que não fez bem, alguma coisa assim. Então vamos começar pela festa top. Nossa, é difícil, hein? Toda festa é top. Que modéstia! Ai, a Luquinha corre aqui, o brilho. Bom, não que tenha sido a mais bonita, mas eu acho que foi a mais legal. E também não só porque eu tinha um envolvimento emocional com essa festa, todas a gente tem, né? Mas essa foi do meu filho. Eu vou assumidamente falar que foi a do meu filho. A festa top. Foi a festa top. Por quê? O meu filho me pediu uma festa de Fusca.
Aí eu fiquei imaginando. Bonitinho. Quantos anos ele tinha? 6. Fusca. Fazer uma festa bonita era minha obrigação. Ok. Então, se eu entregasse uma festa linda, ok. Qual a novidade? Né? A gente entrega festa linda. Sempre, né? Nossa, uma autoestima absurda. Mas é verdade. Bom, aí, né, tá, vou fingir que eu não sou tão... Não, mas é, gente, né? Não é, gente, é. Aí, ok, era minha obrigação. Então, se não ficasse linda, ia ser um problema. Falei, gente, eu preciso ir além disso, eu preciso proporcionar uma experiência. Porque eu acho que a festa, a decoração, as ideias que a gente lança, elas têm que envolver o aniversariante, o anfitrião, os convidados. Eu gosto muito de, nos meus projetos, transportar o convidado para um outro mundo. Eu acho que por isso que eu gosto de festa com cenografia, de festa grande, porque eu quero, assim, que quando você entrar no salão, você esqueça tudo que existe lá fora e ali você entra, você mergulha num outro universo, você entra numa realidade paralela. É isso que eu tento fazer com as minhas festas infantis. Bom, eu tento pelo menos, né? Aí na festa do Fusca, eu pensei, vou procurar na cidade quem tem Fusca, para trazer um Fusca e deixar aqui na porta da festa. Mas só um Fusca na porta da festa ainda não é também uma novidade, assim. Já sei. Eu vou atrás de quem tem Fusca e vou pedir para dar volta de Fusca com as crianças, porque a casa de festa era numa pracinha e aí era um local assim super tranquilo para ficar dando volta com as crianças, não tinha muito movimento. Ótima ideia é essa. Do Fusca, vem dar uma volta aqui com as crianças. Vamos dar uma volta de Fusca. Vamos passear. E aí eu comecei a procurar na cidade quem tinha Fusca. E eu encontrei o Clube do Fusca. Eu não sabia que existia o Clube do Fusca. Um Clube do Fusca? O Clube do Fusca. E eles não tinham feito o primeiro encontro ainda. Aí alguém me procurou, falou, Ana, é você que tá procurando Fusca? Eu falei, procurando absurdamente quem tem Fusca. Nós temos o Clube do Fusca. Nós somos mais de 20 Fuscas e nós estamos querendo fazer o nosso primeiro encontro. E eu queria ver com você se você tem interesse em levar o Clube do Fusca para a festa. Aí eu falei, uau, agora sim. Aí o meu marido falou, você não se contenta com 2, 3 Fuscas, não? Eu falei, não. Meu filho, você tá falando com a Ana Paula, mas a Ana Godoy, ela não vai fazer uma festa com 2 Fuscas. Aí você não tá me entendendo como cliente, você ainda não me conhece por esse lado. Aí conseguimos quase 30 Fuscas lá. Mas eles ficaram passando ou eles entraram na festa? Aí o que eu fiz? Porque pra entrar... Na minha cabeça eu fico pensando, mais 30 convidados que eu tenho que pagar. Mas não são só 30, porque cada pessoa que foi levando o seu Fusca colocou a família no carro. Meu Deus! Porque aí tinha a esposa, os filhos, porque era um acontecimento. Aí o que eu fiz? Eu decorei a festa ok, normal, bonito, como eu tinha obrigação de fazer. Do lado externo da festa, na pracinha, eu passei lâmpada, aquele cordão americano, então eu dei uma iluminada na entrada do salão, na pracinha, que já deu uma coisa diferente ali. E aí eu trouxe food truck para fora da festa. E lá na nossa região tem o Guaraná, que é muito emblemático, é super tradicional, super antigo, é um guaranazinho assim de casco de vidro. Tem o Guaraná Santana e o Apolo. É muito afetivo assim na nossa região. É comer coxinha do Barapolo e tomar Guaraná Santana. Até o Bolsonaro já tomou. Já foi lá. Aí eu coloquei champanheira servindo Guaraná Santana, que é super, super, super emblemático. E os food trucks com cachorro quente, o buffet topou, foi lá pra fora e começou a servir cachorro quente para as famílias que passavam nos Fuscas. E aí tinha Fusca personalizado, Fusca de tudo quanto é jeito, Fusca, assim, original, Fusca mexido, Fusca envenenado, Fusca preto, Fusca branco. Ele quis ficar dentro da festa? Ele ficou louco. Acabou a festa lá dentro. Tenho certeza, ele queria ficar vendo os Fuscas. Só lá fora, a festa ficou lá fora, a festa rolou lá fora. No fim, as famílias estacionaram os Fuscas. Primeiro deram volta com as crianças gritavam. Ai, deu certo as voltas? Super, eles gritavam assim, eles estavam eufóricos, porque a turminha toda tava numa coisa de Fusca. Sabe aquela coisa que vê um Fusca e bate? Fusca azul, Fusca. Sei. Eles estavam nessa fase de Fusca, então eles ficaram assim, extasiados. E hoje em dia não é mais comum ver Fusca? Não é. E aí eles ficaram muito extasiados.
As famílias, depois de dar a volta nas crianças, eles estacionaram os Fuscas enfileirados no meio da rua, porque era uma região sem movimento. Então ficou a coisa mais linda, aquele tanto de Fusca enfileirado assim. Eles desceram, quem estava dentro da festa veio para fora e quem estava fora foi para dentro. Então ficou assim. No fim, ainda bem que tinha doce para todo mundo, tinha lembrancinha, que eu tinha feito assim um pouquinho a mais. E aí, Deus multiplicou. Ai, que coisa e as crianças linda. das famílias que vieram com os pais, com os avós que tinham Fusca, entraram na festa, comeram doce e foi super legal. Meu Deus. E agora o Clube do Fusca todo ano se encontra. Ah, não, e um detalhe. Tem um canal de TV da região que foi cobrir o evento, o primeiro encontro do Clube do Fusca. E teve esse encontro sempre ou vai ter que ter outra festa? Não, tem sempre agora. Agora ele sente falta da Ana Godoy. Cadê o cadê? bifezinho, Vamos fazer um buffet. E a festa flop? Aquela festa flopada. A festa flop foi... pensar. Tem uma situação que eu acho assim, por relevância, né? Que eu acho que é um tema que vale a pena a gente abordar. Tem uma cliente que ela era super fidelizada, eu fiz muitas festas para ela, muitas. E eu tinha uma festa dela no mesmo dia que eu tinha outras 2 festas. E era uma festa pequena, e tava acontecendo assim, era um período de ter um calor absurdo, tava muito fora do normal. Então, as pessoas passavam mal, nós custamos trabalhar, custamos conseguir montar, fazer a execução da montagem, porque realmente estava muito quente. E aí eu entreguei as festas, entreguei a dela. A dela era o mesmo tema, só que tinha uma para um irmãozinho, e um cenário para um irmão e o outro cenário para o outro irmão. Era o mesmo tema, só que com uma pegadinha um pouco diferente. As mesmas cores, mas tinha uma pegada um pouco diferente, porque um era mais maiorzinho, o outro era menorzinho. E aí, eu fiz num espaço que era de uma colega minha, que também é decoradora, e ela tinha mandado os doces, pedido para a doceira entregar os doces diferentes também dos 2 irmãos. Então, por exemplo, o doce de um era o personagem baby, o doce do outro era o personagem normal. Tipo, foi mais infantil e o outro mais... Mas assim, as cores eram as mesmas, o tema era o mesmo. E nesse calor, naquele mal-estar, eu não sei se veio errado na caixa ou se eu errei na hora de montar, de colocar. Mas eu coloquei essa caixa na frente desse cenário, coloquei na cadeira. Essa caixa na frente desse cenário, coloquei na outra cadeira, para não misturar. Mas como tava assim, eu não sei. Eu acho que eu não errei, mas eu posso ter errado, lógico. E aí, 2 doces lá ficaram trocados. Era para ser de um cenário, foi para o outro. E nós vivenciamos várias experiências, eu e essa cliente, de imprevistos. A gente sempre contornava, imprevistos assim, que acontecia às vezes com ela, de algumas coisas. E a gente sempre teve muito amor, muito carinho na entrega. Só que aí, ela teve uma reação que eu não esperava com esses doces que ficaram trocados. A princípio, ela amou a festa, agradeceu, elogiou. Aí passaram alguns dias, ela falou para mim, Ana, eu não entendi por que você trocou. Tinha 2 doces trocados, porque sempre quando termina a festa, ela pede para o filmmaker e para a foto, ela pede detalhado que ela vai conferir tudo que tinha. Não, gente. Ela sempre faz isso, ela sempre fez isso com quem fazia os brigadeiros para saber. Quem fazia antes, quem estava no mercado antes, que fazia para ela antes de mim, ela fazia a mesma coisa. Ela não pede uma filmagem bonita da festa, ela pede uma filmagem técnica porque ela quer ver, contar e tal. Aí ela falou, Ana, e aí eu não entendi porque que tinha 2 doces lá trocados, 2 ou 3 doces, no máximo mesmo. Aí ela falou, não entendi. E eu fui perguntar para a dona da casa de festa, né, que inclusive é minha colega, faz decoração também, e ela me falou, tadinha da Ana, considera, né, releva, porque ela tinha muitas festas no mesmo dia da sua. Aí eu achei que você fez a minha festa com descaso, porque eu pensei que você fizesse para os meus filhos, sempre tive um envolvimento muito grande com ela, com os filhos dela, sempre
com todos os meus clientes, eu realmente alimento uma relação de muito carinho. E aí ela falou, eu fiquei decepcionada porque eu imaginei que você sempre fizesse para os meus filhos como se você estivesse fazendo para os seus. Aí... Gente, eu tô passada. Eu falei, bom, primeiro que eu não tinha muitas festas no mesmo dia. Eu tinha outras 2, que era a capacidade que eu conseguia atender. Eu já fiz até mais que isso. A gente se desdobra, morre, mas entrega com excelência. Agora, realmente foi um dia difícil, porque estava muito quente, a equipe trabalhou assim no limite, porque estava uma coisa exaustiva. E eu não sei se o doce chegou errado na caixa e eu não percebi, ou se eu errei. Mas eu nunca fiz para os seus filhos como eu faço para os meus. Porque eu faço muito mais para os seus do que eu faço para os meus. Às vezes eu nem consigo fazer para os meus, né? Sim, eu tô contando do Daniel da festa do Fusca, mas ele tá com 7 anos hoje, ele teve 3 festas legais. O outro ele teve 2, o outro que tá com 11 teve 3. E tem muitos anos que passa o aniversário, vamos cantar fazer um bolinho aqui em casa, cantar um parabéns, porque eu tenho muito evento para entregar, muita festa, eu não consigo celebrar com os meus filhos como eu celebro com as outras famílias. Então é bem pontual. A nossa entrega, ela é muito genuína, ela é muito verdadeira. E a gente coloca muito o coração, né? De verdade mesmo, tanto que a gente tem essas questões de gestão, de custos que a gente precisa avaliar, mas quando a gente está ali entregando um projeto, a gente não está pensando quanto que eu cobrei por isso, quanto que eu vou ganhar aqui. Não, você quer realizar o sonho, você quer deixar o mais lindo possível. E quando ela falou isso, e de verdade, eu tenho um relacionamento com os meus clientes, eu nunca tive processo, não tenho nenhum processo. Claro que uma vez ou outra alguém pode ter criado uma expectativa e na hora foi um pouco diferente, isso é normal, acontece. Mas eu nunca tive um problema grave, uma coisa assim, nossa, teve um problema. Então esse tipo de feedback, com toda a entrega que a gente faz, me feriu muito. Foi a mesma coisa ela ter colocado uma faca assim e torcido. Não, eu tô chocada que ela foi ver não foi Todas. Nem na hora. Foi depois que ela foi... Todas as festas ela deve olha contar, minuciosamente. Amigo, quantos docinhos tem pra ver se alguém comeu? E eu acho que ela pensou, bom, ela não estava só comigo naquele dia. Mas se eu fizer só uma festa no final de semana e ainda pequena, como que eu pago as contas no fim do mês? Né? E aí eu falei pra ela isso, falei, então, eu faço mais pros seus filhos do que eu faço pros meus. E aí vamos fazer assim, a partir de agora, você pode fazer com outra pessoa, com quem você achar, com quem você considerar que está mais apto assim a atender às suas expectativas, porque eu acho que se eu frustrei as suas expectativas, eu não estou à altura delas. E com muita dor no coração, gosto muito dela, gosto muito das crianças, não mudou meu amor por eles, mas assim, é uma relação comercial que... Você demitiu essa cliente? Eu demiti essa cliente. Mas ela te procurou depois? Não, ela não me procurou. Assim, mas quando a gente se encontra em algum lugar, ela é sempre muito carinhosa, muito gentil, mas não me procurou. Mas assim, eu acho que ela não esperava nunca que eu tivesse essa reação, porque eu sempre sou muito compreensiva. Ai, desculpa, né? Sim. Pensar que você ia se desculpar, mas meu Deus do céu, todo mundo erra aí de 2 docinhos. E eu tinha tido uma pessoa da minha confiança, que era meu braço direito, que eu perdi. Ela acabou saindo da empresa, ela desencadeou uma crise de pânico uma época, numa das festas que eu atendia essa cliente. Vixe, então é aquela cliente tóxica. É a melhor coisa, demitir mesmo. Às vezes tem coisa que não vale a pena, né, Rê? Assim, não a questão financeira, mas da entrega que a gente faz de verdade, de tudo que a gente se doa, né? Quando a gente está entregando um sonho no final de semana, você está deixando a sua família para realizar o sonho de outra família. Quanto custa isso? Quanto custa um dia com o seu filho? Quanto custa um final de semana com o seu marido, com seus pais? Quanto custa isso? A gente só vai saber o valor real disso no dia que a gente não tiver. E a gente deixa de viver o nosso para viver o sonho dos nossos clientes. Eu acho que isso merece um respeito, uma consideração. Não estou me eximindo do erro, mas foi uma festa flop. Não, a festa foi boa. A festa foi boa. Essa atitude foi flop. Já esqueceu alguma festa? Já. Já? Já. Como foi isso? Me conta. Teve uma festa, eu tava com 10 dias, que eu tinha ganhado o Daniel, que é o meu terceiro filho, caçula.
E eu ficava ali ligado o tempo todo no escritório para ver o que estava acontecendo, acompanhando as entregas. E eu levava bronca o tempo inteiro. Desliga esse celular, para de trabalhar, você está com 10 dias, seu leite vai secar. Aí um dia, era umas 2 horas da tarde, estava lá tranquila, tinha acabado de amamentar. A proprietária de um espaço me chamou e falou assim, Ana, que hora que vocês vêm? Ai, meu Deus, a senhora deve estar. Eu falei assim, como assim, que hora que nós vamos? Nossa festa aí é quinta-feira e era uma terça. Não, é na festa de hoje, assim, não é sua? Não, essa festa é quinta, não é hoje. Não, Ana, não é essa outra aqui. Aí eu olhei assim, gelei. E eu não tinha tirado os pontos ainda. Aí eu entrei em contato com a minha equipe, falei, gente, cadê essa festa na planilha? Pelo amor de Deus, vocês esqueceram da festa. Eu esqueci, quem que esqueceu? Como é que não tá na agenda? Foi assim, em 3.000 festas, foi a única, mas basta uma, né? Basta uma. Basta uma. E aí, como que você fez? Aí eu levantei louca, liguei pra minha mãe, não lembro onde minha mãe estava, ela não podia me ajudar. Liguei pra minha sogra foi correndo, pegou o Daniel no colo. Eu peguei o carro e saí dirigindo, com ponto, com a barriga costurada. Sem poder, né? Sem poder. Já fui ligando para os meus parceiros, para os meus fornecedores, pedindo o que eu precisava. Minha equipe já se mobilizou muito rapidamente. Era uma festa para 300 pessoas. Não. E aí, nós chegamos no salão e montamos tudo assim, em 2 horas. Meu Deus, a sorte que essa mulher ligou para você. A sorte que ela me ligou. Porque, assim, no dia, na véspera da festa, sempre alguém liga, né? Sempre alguém fala alguma coisa. Que hora que é para entregar os doces? Ah, eu tenho isso para entregar no salão? Eu entrego no seu espaço ou eu entrego no salão? Mas você tinha encomendado doce, tudo não? Não, essa festa, o doce era do buffet. O nosso era decoração mesmo, era só decoração. Então, mas foi uma loucura. E aí eu lá amamentando e não podia, eu andava assim, curvadinha ainda, e pá, e tudo sendo colocado no lugar. A mãe chegou, ficou encantada e eu falava, meu Deus. Não sabe ela que essa festa Ela nem não sabe. existe. Até hoje ela não sabe. Mas sabe que isso é importante? Ter parceiros e uma equipe assim, que vai junto, né? Imagina se não tivesse nenhum nem outro. Sim. Ia chegar lá e ficar... Sim, os meus parceiros, eu lembro que eu pegava um material assim de um parceiro que é meu fornecedor até hoje. Não, já tô levando lá, tô entregando no salão agora pra você. A minha equipe saiu louca, desesperada. Depois eu acho culpada, agora vamos resolver. E pronto. E achou culpado? Não quis procurar, não. Não quis procurar. Vai ver que até era você a Pode culpada, ser. né? Deixa assim mesmo. Deixa filho. assim, gente. Vamos tirar os pontos primeiro. E agora, nosso quadro Empreendedorismo Sem Filtro com ela, Shirley. Ela que é a CEO do Grupo Luxe. Ana Godoy, Shirley. Oi, Shirley, tudo bem? Que alegria estar aqui com você, dividindo esse espaço, esse tempo. Vai ser maravilhoso. Para mim também, é um que prazer honra. Conhecê-la. Obrigada. Gente, eu tenho uma perguntinha para vocês, certo? Olha, como vocês, certo? Qual o desafio que vocês enfrentaram? Né, o maior desafio que vocês enfrentaram em seus negócios, que vocês podem compartilhar com a gente aqui, e como fazer para lidar com isso? Bom, vamos, Shirley? Começa? Pode ser. Tá bem. Eu acredito que em toda a minha carreira, o maior desafio são pessoas. Então, é treinamento constante, é o lidar com as pessoas, né? Então, eu acho que isso... hoje, não só hoje, mas sempre, um gestor que sabe lidar com as emoções e trazer o time aqui para o seu lado, ele já está com 70% Verdade. de tudo feito. Verdade. Porque por mais que você seja um líder, um gestor e etc., se você não tiver a equipe ali do seu lado, já era. E como fazer para lidar com isso? Ter essa equipe do seu lado, tá ali com a equipe junto? Eu acredito muito que um líder, eu vou falar de mim. Eu sou uma pessoa bem séria, eu gosto das coisas certas, eu não gosto de coisas erradas. Então, para trabalhar comigo, tem que ser honesto. E o que é meu, o que é seu,
e vamos crescer juntos. Então eu gosto assim de eu sou líder, mas ao mesmo tempo eu treino, porque para mim precisa treinar. Não tem como você cobrar uma pessoa de fazer um determinado trabalho que ela não sabe fazer, ela não foi preparada para aquilo. Obviamente que quando um profissional entra na empresa, ele tem toda uma bagagem do mercado, mas tem as particularidades da empresa que nós precisamos treinar. Então eu sempre estou fazendo treinamento, lá no Grupo Lucha a gente faz treinamento semanal, até diário, é constante a nossa equipe sendo treinada. Então, por exemplo, no caso da Lucha, a pessoa tá ali treinando. Se não deu jeito, é porque não tem jeito mesmo. Não é porque não tem, Né? porque chance vai ter, e eu sempre falo, é da pessoa também, né? Então não adianta eu ficar treinando se a pessoa não quer absorver e não quer progredir, né? Porque tem pessoas que não querem mesmo, para elas tá bom do jeito que tá, e eu respeito muito isso, e também me coloco muito no lugar do outro. Então não adianta eu querer que o outro faça como eu faço, porque cada um tem o seu momento, cada um tem o seu discernimento, né? Vamos falar assim. Mas assim, tudo que está ao nosso alcance de colaborar e de treinar, nós vamos fazer. Então só não cresce quem não quer. Verdade. E para você, Aninha? Nesse setor nosso, acho que tem muitos desafios, né? Eu acho que um dos principais, pegando assim um pouco nessa linha também, mas trazendo um olhar também já um pouco diferente para a nossa realidade, é formalizar. Porque ter uma equipe própria eu acho muito importante para quem trabalha com sonhos, com evento, com sonhos, que é o nosso caso. Você conhecer o coração do seu colaborador, você conhecer a índole dele, saber da entrega, da paixão, do envolvimento, é muito importante, porque a gente não produz commodity, a gente fabrica e produz da vida, da forma a sonhos, isso é intangível. Então eu acredito que tem que ter essas qualidades. E além disso, ter habilidades técnicas para conseguir executar o trabalho. E com isso, a formalização. Eu acho que principalmente hoje, formar uma equipe própria não é fácil, é caro, é dispendioso, aí a gente entra naquela questão dos custos de mercado. Às vezes é muito mais fácil trabalhar com freela, o freela vem, paga o dia, vai embora, mas ele não tem o mesmo compromisso que a sua equipe. Eu tenho pessoas na minha equipe que estão comigo desde que eu comecei. Então, eles são parte, de fato, da empresa. Então, quando a gente erra, se a gente errar, a gente não erra não, tá? A gente só acerta, mentira. Mas se nós errarmos, ele sente que ele errou também. Se nós acertarmos, ele acertou também. Quando a mãezinha entra e chora, ele fica emocionado, ela fica emocionada. Então, cultivar essa equipe própria é um investimento que eu acho que vale a pena. Só que, principalmente nos dias de hoje, formalizar isso é muito difícil. Hoje, eu acho muito importante, por exemplo, a quem vai subir na escada, quem vai executar qualquer tipo de tarefa, tem que estar registrado. Porque se acontecer, Deus me livre, né, guarde, mas se acontecer um acidente, alguma coisa, eu tenho que ter como acionar, abrir uma CAT, eu tenho que ter um respaldo. Só que hoje em dia as pessoas não querem formalizar. Não, eu quero ficar aqui porque eu não deixo de receber o auxílio, eu quero continuar recebendo o auxílio. Então, eu acho que nos dias de hoje, a questão da equipe é sempre um desafio. Eu acho que até mais difícil do que capital. Capital a gente levanta, perde, ganha, recupera, faz. Agora material humano mesmo, gente, pessoas, que é o nosso caso, 100% manual ali e coração, essa parte é a mais desafiadora. Eu vejo e hoje, muita gente essa formalidade. reclamando, não tem emprego, e vejo muitas empresas querendo empregar e não tem pessoas ali para abraçar o emprego, né? Sim, e quando tem, às vezes a pessoa não quer ser formalizada porque ela não quer perder o benefício, o auxílio. Então, é aquele assistencialismo que às vezes mais prejudica do que ajuda, né? A pessoa crescer, desenvolver. E hoje não só CLT, né? Eu tenho muitos casos lá que tudo MEI. Então, são profissionais que MEI, eles não tem assim a mesma carga horária de um CLT e também dá super certo. E hoje até
eu estou com problemas porque pessoas que hoje têm o benefício e não pode ter o MEI, porque se tiver o MEI, corta o benefício. Então, assim, é complicado porque você deixar uma pessoa sem nada é um risco muito grande. E é um risco também para a empresa você não registrar também a pessoa, Sim, né? não é legal. Eu também trabalho com tudo formalizado, tudo certo, não só pelo acidente de trabalho que pode acontecer, mas eu acho assim que são direitos, né? Sim. Se você pensar por um lado, são direitos que eles estão perdendo quando eles não querem ser registrados, de formalizar um contrato de trabalho por causa de benefício. E tem bastante, não é pouco. E às vezes mesmo quando a empresa arca, por exemplo, vou pagar os seus direitos, vou pagar como se você estivesse registrado. Não vai ter diferença para você para receber. Então eu vou pagar férias, 13º, vou simular uma contribuição, só que aí fica só a empresa exposta. A empresa fica descoberta. Sim. Né? Então, de qualquer forma, precisa formalizar, mas está muito difícil. Agora, quando chega, por exemplo, um funcionário falando assim, eu tenho os benefícios, eu não quero ser registrado. Vocês aceitam? Ai, é difícil. Tem hora que tem que aceitar. Porque é um mercado... Assim, mão de obra já está escasso, já está difícil. Com a pandemia, então, muita gente que trabalhava com festa, trabalhava lá na ponta, na execução, entendeu que não precisava ficar virando noite descarregando caminhão, que ele poderia migrar para o comércio, para o agro e ser um pouco mais leve o trabalho e ter uma remuneração compatível. Então, principalmente o nosso mercado sentiu muita evasão. Então, já é difícil conseguir mão de obra, lidar com a pressão, com a expectativa. Então, às vezes, a gente acaba tendo que ceder para poder contar ali, porque tem que entregar, tem deadline ali, tem que entregar. Não é o ideal, mas se eu disser que não cedo nunca, é mentira, não tem como. Eu acho também que fica de empresário para empresário, né? Sim. Eu acho que você conhece seu negócio e você tem que saber os riscos que você está correndo. Vale a pena? Vale. Não tenho mais ninguém? Não tenho mais. É um aceitar consciente. Sim. Eu sei tudo que pode acontecer e eu tenho que estar preparada com um caixa, um capital ali guardado. Se eu tiver o problema, eu não vou... Sim. É porque a chance de acontecer alguma coisa errada é grande. É grande. Mas aí, se não souber precificar e não considerar essas coisas, vai acontecer o que nós falamos. Falamos. Dentro da precificação. Vai acontecer o que nós falamos, né? Sim. Vou fazer o orçamento da festa, eu esqueço de colocar o colaborador. Esqueço que ele tem férias, que ele tem 13º. Então, isso tudo dentro da planilhinha. Dentro da planilha. Eu geralmente dobro. Dobra, porque você fala... porque você tem que contar contingência, com tudo. Sim. Olha, isso é bom. E aí colocou, se acontecer, você está resguardado. Se não acontecer, está lá no caixa e você vai... Não é um dinheiro que você não mexe. Não é aquilo, quero comprar uma coisa, eu vou lá e tiro o dinheiro. Não pode, esquece que você tem aquele dinheiro. Porque tem que estar ali. Por caso de para uma emergência, você não descapitalizar a empresa. Que foi o que aconteceu na pandemia, inclusive, né? Muita gente não... Teve muitos colegas no mercado que não conseguiram voltar. Eu tinha 104 contratos para cumprir. E aquele número que eu nunca perdia de vista, o que eu tenho para receber, cobra o que eu tenho para entregar. Acho que me ajudou bastante, mas não foi fácil, né? A gente sabe que tudo inflacionou, tudo ficou muito caro. Mas o fato de não ter essa reserva, de não contar com algumas coisas, que foi um imprevisto que aconteceu e pegou todo mundo de surpresa. Né? As pessoas, acho que todo mundo teve que se reinventar de uma forma ou de outra. E até hoje nós estamos sofrendo desdobramentos, que agora já caiu de moda, ninguém fala nisso mais, é como se a gente já tivesse superado, mas na verdade os efeitos, os desdobramentos, os impactos, eles existem até hoje. Sim, com certeza. Gente, papo bom esse, hein? E a Shirley sempre tem uma perguntinha, hein? Shirley, manda aí. Não, como a gente já conversou bastante, eu gostaria de que você falasse para o público qual a sua dica para quem está começando hoje. Bom,
Isso vale para o mercado de festas e vale para todos os mercados, eu acredito. Comece com pensamento como se você fosse grande. Mesmo que você vai começar pequeno, na sua casa, você entrega, você monta, você carrega, você atende, você faz projeto, você compra, você aluga. Sempre tenha em mente que você é grande, porque se você estrutura o seu pensamento, as etapas, os processos da sua empresa, mesmo quando essa demanda toda ainda não existe, a chance de crescer certo é infinitamente maior. Se você tem um pensamento amador, você cresce de forma amadora. E organizar depois que já cresceu, fica pior. Às vezes é melhor ficar pequeno do que inchar, do que crescer de forma desorganizada. Porque enquanto você estava pequeno, você conseguia ali se manter e tudo. E se você cresce, você perde o controle. Então tenha pensamento de que a sua empresa, o seu negócio é grande desde o início. Mesmo que ele seja pequeno e que ele seja, assim, a sua empresa seja só você. E aí já é interessante, tá falando, porque tem muita gente que começa e já quer estar lá no topo, né? E é um degrauzinho por vez, um degrauzinho por vez. Claro que às vezes você pode pular 2 degraus, mas você tem que sempre ir com cautela, né? Sim, porque tem crescimento que é inchaço, não é crescimento genuíno, real. Né? Eu me lembro uma vez que a minha mãe deu um pulo muito grande, assim, ela montou um depósito no estado de Goiás, um depósito de flores e uma filial lá. E eu tinha um professor de custos que eu, às vezes, voltava da faculdade com ele, eu e uma amiga, e eu aprendi muito, tenho muita gratidão, meu mestre, assim. E eu me lembro que ele falou assim, sua mãe tá crescendo mesmo? Será que ela não tá inchando? Mas ele falou sob a luz da análise de custos, ele não estava fazendo uma crítica pessoal. E eu fiquei sempre com isso na minha cabeça e depois realmente nós constatamos que ela estava inchando, que ela não estava crescendo. Quando você fala inchando, é como? É uma coisa que parece grande, mas não é sadia. Tá, você quer aumentar, Você quer crescer sem sem ter estrutura, né? sem ter sustentação. Então, às vezes, é melhor ser pequeno. O decorador, principalmente, ele acha que ele vai ser grande quando ele fizer a decoração grande. E, às vezes, o decorador que faz a festa pequena, que faz a mini table, que faz o peg-monte, ele tem mais saúde em termos até saúde financeira do que um decorador que só faz festa grande. Não se mede o sucesso de uma empresa, de um profissional, pelo tamanho da festa que ele faz. Até porque tem muita festa que é grande, mas não é bonita. E tem muita festa que é pequena, que é linda. Então, no nosso meio, existe essa crença de que para eu ser grande, para eu ser reconhecida, para eu ter sucesso, eu tenho que fazer festas grandes. E aí... Ou eu tenho que dar curso, ou eu tenho que palestrar. E às vezes a pessoa lá do interior tem um negócio pequenininho, faz a decoração sempre só igual, do mesmo jeito, mas ela acertou o público e aquele modelo de negócio funciona e ela tem muito mais saúde financeira do que alguém que está lá fazendo festa gigante, brilhando e aparecendo. Então existem esses rótulos assim muito equivocados no nosso meio, eu acho. Saber fazer o custo, né? Seja pequena ou grande, se você não tiver o domínio ali da sua operação e do seu custo e do seu lucro, você não vai crescer. E se crescer, não vai se sustentar também, porque é difícil. Empreender no Brasil não é fácil. Não é fácil. E agora vamos para o nosso quadro Desenhando como um Artista. E agora é assim, Aninha. Nossa mãe aqui, ela vai dar o tema que ela quer, tá? E a gente vai desenhar para ela e depois a gente vai vender para ela para ver quem ela compra. E aí, Shirley, qual é o tema? Espero que você tenha treinado, né? Eu não treinei, eu não tô sabendo. Mas o meu já tá aqui há muito tempo e não tá dando muito certo. Então, hoje eu quero uma festa de adulto dos anos 2000, com referências musicais e gostos da época. Gente, 2000, nem lembro de 2000. É mais fácil lembrar dos anos 60 do que Pois é, 2000. 60, 70. Peraí, vamos lá. Usem a criatividade. Eu não lembro que 2000 que tava rolando. Lembrando que nós temos 1 minuto. Vamos começar? Vamos, esse tema foi valendo. Muito difícil. Muito Acho que foi o tema mais difícil pra mim até agora, sabia? Nossa.
Gente, eu escrevi errado. Já era? Perdeu. Meninas, 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Difícil pra mim, sem brincadeira. Vamos lá. Aqui não tinha, no ano 2000 não tinha isso de balão desconstruído, certo? Certo. Era aquelas balões, fileirinha, e fileirinha a entrada. Então eu fiz muito parecido com isso. A entradinha de balões daquela jeito que a gente até enfiava os balãozinhos assim, não era? Nos 2000? É, media. Tá, media, né? Então o que eu fiz também? Uma mesa balcão, né? Eu não sei se era provençal na época. Eu tô meio perdida nesse tema. Então eu fiz uma mesa balcão, tá? Que aqui a gente vai envelopar ela com o tema. E aqui a gente vai colocar uns discos, vai colocar Backstreet Boys, Spice Girls, tudo aqui na estampa. E aqui eu coloquei um bolo que a gente vai dar uma espécie de movimento, né? Pra ter um movimento... Movimento. Um movimento de alguma coisa. Dance. E aqui, ó, eu coloquei 4 pessoas, tipo, cantando. Ok. Interessante. Vamos ao da Ana. Ana, vamos ver aí, pelo amor de Deus. Deus do céu. Esse tema foi muito difícil, gente. Foi. Eu tô tentando lembrar se era papel crepom 2000, se não era. Foi muito difícil. Bom, eu busquei referências das redes sociais, que nós estávamos no início dessa era, né? E aí eu fiz um fundo com alguns painéis. Eu não me atentei ao estilo de mobília e de fundo da época, mas a referência que eu quero trazer. Então eu fiz um painel, esses painéis serão digitais, simulando um prompt, um monitor. Aqui eu tenho esse monitor no MSN, chegando mensagens. E aqui eu tenho um monitor grandão no Orkut. Vou fazer uma composição aqui com alguns painéis lisos, com listras, que também usava muito na época, que era essa referência. Uma mesa com tijolinhos, porque a gente estava construindo essa era Nossa, agora eu viajei, hein? O contexto é tudo que importa. Construindo essa era digital, esse novo tempo das redes sociais. Então, faltando... Aqui não dá pra ver muito, mas tá faltando um tijolinho aqui na ponta, que é como se fosse o prompt, que ficava piscando ali na tela do DOS. Porque tinha o MS-DOS, estava chegando o Windows, janela. Então, traz essa coisa do digital. E os balões, eu não fui tão criativa como a rede, trazer tudo encaixadinho, como usava na época. Eu quis trazer movimento, então eu trouxe as esferas, mas o globo espelhado de disco. Que foi uma época que a música... nós tivemos uma época musical nos anos 80 um pouco pobre, assim, em termos de arranjo, que era tudo muito sampleado, né? Muito... E aí os anos 90 trouxe de volta a coisa da bateria, da guitarra, do baixo. Já é 2000, amiga. 2000. Os anos... tá certo. Mas aqui já tinha Space Girls, Backstreet Boys. Amiga, mas já tinha Orkut em 2000? Tinha. Tinha, né? Tinha Orkut. MSN tava no auge. MSN eu lembro. Discando, prompt ali, pim, 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 passando do DOS pro Windows. Foi bem essa época, né? Esse tema aí não ajudou a gente não, né? Não. Não ajudou, não. Essa produção quis acabar com a gente. Quis acabar. Bom, a minha proposta foi trazer uma imersão para os convidados, eles se sentirem E sabe o que era legal aqui, amiga? Depois você colocar nesse seu telão Facebook, que foi migrando, né? Mas o Facebook já foi depois. Né? Então aí, ó, MSN, Orkut, Facebook, tipo uma linha do tempo. Legal, tá não era? Sim. Não sai dos anos 2000, né? Só que 2000 e tanto. tantos. Verdade. E aí, Shirley? Bom, são 2 projetos lindos, diferentes. Obrigada pelo apoio moral. Mas assim, trouxe toda a tecnologia, né? Porque aqui está começando essas redes sociais que
é a sensação, né? É. Não tem como. Mas também eu gostei de seus balões. Tudo aqui, ó, certinho. Eu tenho que confessar também. Encaixadinho, que era bem daquela época. Então eu fico com os dois. Era digital e balões. Gostei, Boa. gostei. Ela é ótima, né, amiga? Aí acho que a gente forma uma dupla Uma boa. A gente pode se ajudar, né? A gente pode se ajudar. Sim. Gente, mas esse tema, eu acho que foi o pior, não foi, não, Nossa. Shirley? Foi difícil. Né? Eu acho que... Porque eu tentando voltar, que é 2000, que era no ano 2000, situar gente. 2000, peraí. Peraí, eu nasci em 84, eu fiquei pensando nisso. Eu tava na faculdade, uns 2000, passei no vestibular em 98, aí eu fui buscando. Eu só lembro que eu casei com o Beto por causa do Orkut, então eu fiquei nessa. Ah, Mozão foi conhecido pelo Orkut. sim. Só Acho que nisso. muita gente hoje é fruto de Orkut, né? Que nasceu agora. Né? Que, Pode ser, que habita eu a acho. Terra hoje. Eu acho que Começou a existir por conta do Orkut. E do MSN É do também. MSN também. Obrigada, Shirley. Sempre bom ter você aqui com a gente. Eu queria que você falasse um pouquinho do Grupo Luxe. O Grupo Luxe está crescendo a cada dia e acabamos de inaugurar aqui a Americano Festal, que é uma nova proposta de buffet. Temos já o The Falls lá em Souzas, mas ele vem com uma proposta um pouquinho diferente, que é mais uma festa mais clean, né? O teen, o infantil, tem uma mini boate lá em cima que os adolescentes adoram. 15 anos e toda uma proposta um pouco diferente. Também unificamos a Lebelari, que antigamente era H&M, e as Ares de São Paulo. Aí eu juntei tudo e nasceu a Lebelari com uma proposta de instituto médico e também de continuação da H&M, que seria o salão, estética. Inauguramos São Paulo a semana passada e essa semana reinaugura Campinas. E em breve reinauguramos também a Casa Cambuí, que tivemos que trocar de endereço por problemas com prefeitura, enfim, de alvará, esse tipo de situação, por causa de vizinhos que não queriam um barulho. E ok, vamos respeitar e trocamos. Vamos inaugurar agora num local que não tem esse tipo de problema e que fica melhor para todo mundo também. Lá eu provavelmente inauguro até dia 20. E também estamos já a todo vapor lá em Indaiatuba, com buffet infantil e eventos. E muita... Tem o de São Paulo. Sim, o de São Paulo, que inaugurou Magia e Cia. E a loja de São Paulo, a loja Luxe Parte Hugo de Moema, também em 1 mês e meio, 2 meses, já está inaugurando. Voilá. A Voilá, que já inaugurou. A Tilly, a Tilly, a loja de decoração. Tem a Parte Hugo Campinas, a Tilly Campinas, a Voilá São Paulo. WS. A MH, que está dentro do CD da Luxe, que é mais uma proposta de Pegmonte, mas ela também faz projetos, faz tudo. E agora vai ser inaugurada de Moema, que fica ali próxima aos buffets de São Paulo, então fica fácil a logística, né? E também a WS. A WS Wine, que é uma importadora de vinhos, né? Tem restaurante Dom Manuel, que está em Campinas. Tem tudo. Grupo Luxe, minha filha. E uma das coisas que as pessoas sempre me falam é que a gente não para. Então, por exemplo, o Dom Manuel, eu vou fechar ele por um tempo. Fechar não, vou atender num outro local, porque eu quero dar uma repaginada. Então, uma proposta nova. Eu poderia não fazer nada, mas eu vejo como empresária que precisa mudar, precisa movimentar, porque Campinas está num movimento muito, muito grande, sabe? Então, se ficar parado... Eu visitei o buffet dela, que eu entrei dentro do berçário e fiz, meu Deus do céu, isso aqui não é um berçário, isso aqui é verdadeiramente um quarto de bebê. Tem micro-ondas, tudo muito bem organizado. Você entra nos banheiros e fala, meu Deus do céu, que chiquérrimo. E deixa eu contar uma coisa de Shirley. Vou falar. O bar dela, dos buffets, é a coisa mais linda do mundo. E ela é tão visionária que o bar, por exemplo, se a mãe não quiser fazer uma festa, né, Shirley? Por exemplo, ela não quiser bebida alcoólica,
você pode ir lá, você que bebe, ir lá e comprar bebida. Nossa, que interessante. Eu nunca tinha visto isso, foi a primeira vez. E é uma paz para as mães, né? Porque é uma decisão difícil. Quero convidar, mas o convidado, se não tiver bebida alcoólica, mas é criança, e aí coloco, não coloco. Isso resolve essa questão aí que não é fácil. E também a gente tem vinhos, né? Porque hoje Sim. muitas pessoas gostam de tomar um vinho, principalmente o branco no almoço, o tinto à noite, enfim. E lá tem. Então, assim, mesmo que o dono da festa tenha feito ali com bebida, com cerveja, ali tem uísque, tem vinho, tem outros drinks que a pessoa pode ir ali abrir uma comanda, fazer, pagar, sem incomodar o dono da festa, porque você está ali atendendo seus convidados e a pessoa fica ali, eu posso pegar alguma coisa? Não, você pode ir lá, pegar, pagar, Olha que tudo ótimo. à parte. Isso é muito legal, não Eu é? acho que você podia pensar em expandir os seus negócios lá para Minas. Todo mundo tá querendo ela em todo lugar do Brasil. Gente, vocês não iam adorar uma empresa assim na nossa região? Não, todo mundo fala, Renata, quando a Party Go vem pra Sabia que eu Recife? sou mineira, né? É mineira. De onde? De Boa Esperança, fica no sul. Minas são muitas, né? Eu sou do Triângulo, já é bem longe. Mas Minas é muito Eu gosto muito de grande. BH, tudo. Sim, que legal. Quem sabe a Party Go não chega por lá. Eu acho. Mas já chega, né, É, Shirley? Já, a acho que gente sim. hoje já tem de Brasil inteiro. A locação ali na nossa região ali, num raio ali de 300 quilômetros, nós não temos cenografia para alocar. Não temos. A partir de 400 quilômetros que a gente vai conseguir cenografia. Aí, ó. Ai, meu Deus. Mais uma Mais oportunidade. mais uma. E agora, nosso quadro Balão Cheio e Balão Murcho. Tá preparada, Aninha? Não. Como vai ser o quadro? Você já viu, já sabe mais ou menos, né? Sim, sim. Tem aqui as bolinhas, 4 delas você vai virar pra mim me mostrar. Certo. Aí você vai escolher o balão cheio e o balão murcho. E depois eu escolho mais uma. Meu Deus! Ai, Senhor. Acho que esse quadro é o mais difícil, hein? Eu acho É o mais que difícil. não, eu acho que é o mais gostoso. Renata. Vamos lá. Vamos. O primeiro agora. Eu não vou no primeiro pra contrariar. Tá. Eu vou no... Aqui. Nunca tinha visto esse, não. Ai. Aí eu volto pro lugar? Você leu? Não. É pra você ler. Ah, posso ler? Pode. Ui! Ai. Esse nunca apareceu por aqui. Bota aqui, guarda ele, guardadinho. Eita, mais um. Mais um. Meu Deus do céu! Ai, eu vou pegar um rosa pra ver se dá uma refrescada. Quem sabe o rosa tá mais tranquilo, né? Tá mais docinho. Vamos aqui. Ai. Ai. 4, né? Mais faltava um. mais um. Branco aqui também? Não. Né? Aqui. Outro rosa, porque eu achei rosa mais tranquilo. Tá. Ah, Bem. legal. E aí? Primeiro, balão cheio. Balão cheio. Pra quem você infla o balão? Aquele balão bem grande. Eu vou inflar o balão. Aí eu posso pegar? Pode. E eu já mostro a pessoa agora? Não, pode só fala. Tá. Essa pessoa é uma profissional do mercado que se tornou minha amiga, tive a oportunidade de conhecer há alguns anos. E eu tenho uma admiração muito grande porque ela tem um modelo de negócio, ela tem um nicho, ela tem um produto específico que ela não sai muito fora daquilo e ela deu super certo com isso. Então ela entendeu qual é o nicho dela, ela estuda, ela pesquisa, ela investe. Todo evento que a gente vê, todo movimento do mercado de festas, ela sempre está lá buscando crescer, aprender, melhorar, estudar. Então, uma pessoa que, embora ela já esteja há muitos anos no mercado, ela não se cansa de buscar, de aprender, porque empreender é isso. Empreender é aprender todos os dias. Então,
essa altivez, essa busca, essa coragem, fora a trajetória de vida dela que eu acho incrível, assim, de superação, me fazem inflar um balão bem gigante, uma esfera para ela. É? Sim. Vamos mostrar quem é? Vamos. Alessandra da Maricota. De Brasília. Direto de Brasília. Direto de Brasília. Ah. Ale, ai, Querida. querida. Aqui, agora pode mostrar. Tá. Deixa eu ver. Vamos agora para um balão murcho. Ai, vamos. Isso, Tá. né? Fala um pouquinho dele. Tá. Hoje no mercado existe uma prática, essa prática de permuta, de parceria. Muita gente me pergunta se eu sou a favor, se eu sou contra. Eu não sou nem contra nem a favor, desde que haja respeito e de que seja uma relação que todo mundo ganha. Eu acho que nenhuma relação comercial, onde só um lado ganha, ela é honesta, ela é justa. Né? E o assédio hoje, nesse tipo de trabalho, ele é muito grande. Às vezes a gente tem que falar assim, vários nãos por dia, por semana, ou quando a gente percebe, a gente está trabalhando tanto com isso, nesse envolvimento aqui, que cadê o faturamento desse mês? Às vezes fez tanta permuta, tanta parceria. Então acho que é válido, desde que seja entendido como um investimento em marketing. E tem um retorno, né? E tenha um retorno, que seja consciente. Agora fazer por que é o fulano, por que é o ciclano. Às vezes tem influenciadores que têm menos seguidores que a gente, ou menos engajamento que a gente, e já vem pedindo. E muita gente que pede também, assim, porque pensa que, coloca lá o que você já tem, não custa nada, não entende que custa sim, né? Então, eu não inflo balão de jeito nenhum. Até estoura, né? Estouro. E hoje, eu tenho uma política na minha empresa hoje que eu faço quase nada. Quase nada. Porque muitas vezes chega a ser desrespeitoso, né? A forma como as coisas são conduzidas. E você tem que ver se a parceria vale a pena. Por exemplo, também é o teu nicho. Sim. Que às vezes por exemplo, é uma pessoa Sim. Um funk. É aquelas mães que vão te seguir, vão comprar de você. Por exemplo, eu fiz uma época para uma influencer e era coisas assim, era evento bem intimistas, eram eventos intimistas, menores. Já fiz para várias nesse sentido, mas essa em específico, uma pessoa super bacana, super querida, adoro. Mas aí, assim que eu entregava o evento dela, eu chovia de orçamento para aquela mesma configuração de eventos, que é uma configuração que eu não trabalho. Então era um tiro no nada. Entendi. Né? Então, não é culpa da pessoa, a gente que tem que saber avaliar o que compensa e o que não compensa. Verdade. Fazer, né? Aí, vou colocar aqui, permutas. Agora eu vou escolher um, porque eu fiquei... Nunca tinha visto esse aqui não, tá, gente? Quero que você me... Ai, Quero meu que você Deus. me fale um pouquinho desse. Ai, vamos lá. Difícil isso. Bom, existe uma figura no mercado hoje, uma função específica, um profissional, que é extremamente necessário. Eu acho um trabalho valoroso, mas que a gente percebe, às vezes, que nem sempre ele é realizado com boas intenções. Existe hoje no mercado a figura do assessor, do organizador, do cerimonial. Na verdade, fala-se em cerimonial até com festa infantil. Mas o que tem a ver um cerimonial com festa infantil? Nada. Quando fala cerimonial, você imagina um evento político. Mas chama-se de cerimonial a pessoa que faz assessoria, né? E que organiza o evento. Nem sempre, não estou dizendo todos, claro que tem pessoas maravilhosas, profissionais incríveis no nosso meio, mas eu percebo às vezes, pontualmente, uma manipulação do mercado. Assim, eu vou manipular, eu vou falar bem de quem me interessa e vou falar mal de quem não me interessa. Então eu acho esse jogo muito perigoso e eu tenho percebido muitas pessoas sendo prejudicadas com isso. Então se eu tenho qualquer tipo de indisposição com você ou se eu quero beneficiar o outro, eu tento te queimar para poder beneficiar o outro para eu ter alguma vantagem nisso. Então nem sempre o cliente está recebendo uma informação isenta.
Ele está recebendo uma indicação tendenciosa. Que ainda ele vai ganhar um bebê. Pode ser isso, pode ser outras coisas também. Mas tem alguma coisa que não está ali explícita, né? E aí eu acho que acontece muito, infelizmente, e atrapalha o mercado também muito. Porque é como se esse profissional fosse o fiscal dos outros. Fosse o selo de garantia, mas quem é o fiscal dele? Quem é o selo de garantia dele? Porque ele mostra o que ele quer mostrar, esconde o que ele quer esconder, e aí? Né? Então eu acho que essa figura aqui, essa função é uma função que tem muito que melhorar no mercado. Lembrando, não são, né? Todos. Nós temos excelentes profissionais na minha região também. Tem profissionais muito sérios, muito competentes. E quando não tem essa figura no evento, ela faz falta. Faz falta. Faz falta. Manipulação de mercado, que eu acho que acontece muito, um pouco assim, com as assessorias. Com assessoria. Olha, isso aqui nunca tinha passado por isso não, hein? Oh, meu Deus! Ai, meu Acho Deus. que eu não vou voltar. Vamos colocar aqui, viradinho. E é isso, gente. O Sobrevivi. quadro Balão Cheio e Balão Murcho. Então agora vai ser assim, viu, amiga? Eu falo e você responde. Uau, Papum, papum, ok. papum, tá? Ai, gente. Então vamos lá. Uma cor, Amarelo. uma música, Ai, meu Deus. Um louvor. dublado ou legendado, um filme? Depende do tanto de festa que eu fiz na semana. Ai, meu Deus, calor ou frio? Frio. Doce ou salgado? Salgado. É uma comida, Massa. um personagem, Harvey Specter. é um livro, Metamorfose. um tema que você não faria. Halloween. Não faria? Já fiz. Não vejo muito sentido. Uma coisa brega em festa. Excessos. Excesso, boa. Muita flor permanente visível, assim, na altura do toque, de baixa qualidade. Uma coisa que não pode faltar numa festa. Alma. É meio subjetivo, mas não pode. Um sonho, Ver meus filhos realizados, felizes. um lugar, Recife. um tema que você tem vontade de fazer que você nunca fez. Fugiu o nome, gente. Do Centro das Emoções. Ai, meu Deus. Divertidamente. Religião, Evangélica. política, gosta ou não? Gosto. Gosta? Gosto. Se envolve ali? Sim, Bem sim. certo. Mais um pouco do que deveria. Cria briga na família? Sim. Uma frase. Faça sempre o seu melhor. Deixa eu ver a fotinho da capinha do seu celular. Ai, meu Deus. Ela fica mudando, sabe? Tem um problema lá em casa. Que eles acham que eu puxo mais pra um do que pro pra outro, outro. porque é aleatório. Aham. Na minha também é aleatório, fica mudando. Ai, aqui. Ai, ele de costas. Eles de costas, na praia. Foi... Teca de novo. Desde que eu comecei a trabalhar com festa, a única viagem que eu consegui reunir a minha família. Meu Deus, depois a gente fala que não tem, pode baixar, né? A gente... Nossa, não foi planejado. Um mercado de festas por Ana Godoy. Cheio de oportunidades, mas cheio de armadilhas. Boa. Amiga, muito obrigada. Ai, não tá cabendo aqui o braço, ó.
Muito obrigada por estar aqui, viu? Obrigada, Sabe que é muito especial na minha vida. Você na minha muito, você sabe disso. Obrigada, tô muito feliz. Uma lembrancinha aqui pra você do programa. Ai, que linda! Já quero estrear essa bolsinha, né? Pro próximo Tendências. Dentro tem uma necessaire também. Nossa, que lindo! Linda, né? Gente! Eu amei. Participar já foi um presente, né? Foi muito amiga, gostoso. Muito gostoso, né? Gente, eu espero que vocês tenham gostado e até amanhã na Dica da Louca. Beijo!